A gente já entendeu o que é um sistema operacional, a gente já entendeu o que é uma máquina virtual, como ela funciona, e agora a gente vai entender o que é um container. Então, por definição, um container é um agrupamento de uma aplicação junto com suas dependências que compartilham o kernel do sistema operacional do host. Então, os containers são bem similares a máquinas virtuais, porém eles são mais leves e mais integrados ao sistema operacional da máquina host. Eles contêm somente o necessário para o funcionamento da aplicação. Eles são efêmeros, eu vou explicar mais para frente. E você também, com o container, você consegue portabilidade. Então, a gente tem aqui máquina virtual versus container. Isso aqui é mais ou menos algumas das respostas daquela pergunta anterior. Por que não rodar tudo com VM? Então, para cada máquina virtual, eu preciso de um sistema operacional. Então, se eu tiver um parque com 5 aplicações, cada aplicação precisa rodar numa máquina virtual, separadamente. Eu vou ter que ter 5 sistemas operacionais instalados nessa VM. Essa aqui é a diferença clara de utilização de uma máquina virtual e de containers. Aqui eu tenho a infraestrutura, que é o nosso servidor. Eu tenho o hypervisor, que é o VMware, por exemplo, ele está em bare metal aqui, não tem um sistema operacional por baixo. E aí, essas três aqui, essa verde, essa laranja, essa vermelha, são 3 máquinas virtuais. Então, você vê que eu tenho aqui o sistema operacional da máquina virtual, eu tenho os binários e as bibliotecas da minha aplicação, e eu tenho a aplicação rodando aqui. A outra máquina, a mesma coisa, sistema operacional, não sei o que, sistema operacional. Com container, a grande diferença é que a gente não vai rodar o sistema operacional inteiro dentro dele. Como eu falei no slide anterior, o container contém somente o necessário para o funcionamento da aplicação. Então, o container, ele não vai ser uma máquina virtual, um sistema operacional inteiro que vai rodar a sua aplicação. Ele vai ser a sua aplicação compactada rodando, utilizando o sistema operacional do que ele está instalado. Então, a gente tem aqui a infraestrutura, que é o nosso servidor. A gente vai ter um sistema operacional, que pode ser o Windows ou Linux. A gente tem uma Container Engine. O que é essa Container Engine? Vocês vão ver mais para frente. E aqui a gente tem nossos 3 containers. Você veja que a gente tem aqui os arquivos da aplicação, a aplicação aqui rodando, a aplicação 2 e a aplicação 3. Então, a grande diferença de container para máquina virtual é essa. Nas máquinas virtuais, a gente tem que ter um sistema operacional rodando junto, senão você não consegue rodar nada nela. E os containers não. Os containers, eles vão utilizar o próprio sistema operacional que está hosteando eles. Então, no container, você tem o kernel compartilhado. Lembra do kernel lá no sistema operacional? Você vai ter a aplicação aqui do seu sistema operacional, por exemplo, o Word. Aí você vai abrir um arquivo com o Word. Ele pede para o kernel pega do HD e traz de volta para o Word e vai abrir o seu arquivo. No container, ele faz isso direto do container. Então, se você tem um container rodando um site em PHP e esse site recebe uma requisição, ele precisa processar essa requisição. Ele não vai processar isso num hardware virtualizado, como é feito na máquina virtual. Ele vai mandar essa requisição de processamento diretamente para o seu hardware, da sua infraestrutura, passando pelo sistema operacional, e vai retornar esse processamento direto para a aplicação do container. Então você não tem esse sistema operacional inteiro e o hardware virtualizado também rodando junto da aplicação. Sua aplicação roda diretamente utilizando os recursos da sua infraestrutura.